bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Muito obrigado pela companhia aqui no nosso estudo de Direito Previdenciário. E dando seguimento então à nossa missão do estudo, então, do aprofundamento dessa matéria tão apaixonante pelo Instituto de Educação Previdenciária, a gente vai agora para o nosso terceiro caso prático, já estudamos dois, vamos para o terceiro caso prático e logo após vamos apreciar alguns julgados agora escolhidos dentro da quarta região. São julgados do TRF, do Tribunal Regional Federal da quarta região, bem como também de algumas turmas recursais ou da turma regional de uniformização. Perfeito? Bom, mas antes disso eu só queria mais uma vez me identificar para de repente alguém que só está adquirindo a partir de aqui as nossas videoaulas, tá? Só relembrar então, Malcolm Robert Lima Gomes é o meu nome, sou professor há mais de 10 anos de Direito Previdenciário, especialista pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Atualmente, desde o ano passado, para ser mais exato, também estou trabalhando como conteudista e tutor da Universidade Corporativa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ou seja, sou responsável, juntamente com outro colega, servidor da Justiça Federal, eu, no caso do Estado do Piauí, pela elaboração das apostilas de cursos online que estão sendo desenvolvidos pela Universidade Corporativa, além de também ser o respectivo tutor na condução desses cursos online para os nossos outros colegas, então, servidores da Primeira Região. Além disso, também, já faz algum tempo, sou professor da Escola Superior de Advocacia do Estado do Piauí, responsável pela cadeira de Direito Previdenciário no curso de Introdução à Advocacia Previdenciária, dada a lida, a prática que já tenho galgado ao longo dos anos. E, por fim, mas não menos importante, atualmente estou ocupando a função de coordenador acadêmico do Instituto de Educação Previdenciária, que, ora, estamos aqui por conta dele, né? Digamos, estamos aqui nos aprofundando, trazendo essa nova visão do direito previdenciário, da prática previdenciária, de forma diferenciada. Essa é a nossa missão, nosso objetivo aqui com vocês, o qual eu espero que esteja sendo alcançado, né? Pois bem, como já destaquei desde o início aqui dos nossos encontros, a nossa ideia é trazer você então para construirmos então o direito previdenciário diferenciado, na medida em que não teremos, essa não é a nossa pretensão, apenas como mero espectador, mas também como operário, digamos, como alguém a mais que vai fazer a diferença no direito previdenciário. Não queremos, então, tê-lo somente como, digamos, alguém que vá simplesmente repassar, mas que crie a sua própria interpretação, porque isso é uma particularidade que eu diria, pelo menos é o que eu penso, do nosso direito previdenciário. Ele é muito dinâmico e permite que você crie a sua tese, defenda e saia vencedor, sem sombra de dúvidas. Então, todo mundo só tem a ganhar ao tempo em que traz novas ideias, e que completa o que a gente menciona, critica, por que não dizer, certo? Estamos abertos à minha crítica, como nós já mencionamos, até mesmo pelo nosso canal de interação, o qual, mais uma vez, agradeço os contatos até então recebidos pelo praticaprevidenciaria@gmail.com, perfeito? Em cima disso, até eu queria trazer uma feliz frase aqui do professor Antônio Nova, um professor português, reitor da Universidade de Lisboa, certo? Que é muito oportuno dentro da revista Nova Escola. Quem tem até pouco tempo atrás, a gente estava dando uma lida, sempre nos atualizando, e é muito interessante, sempre válido. E eu quero compartilhar, logicamente, com vocês aqui, como um reforço até do que a gente vem trazendo, tentando, então, inserir no estudo do direito previdenciário, que é o seguinte, abre aspas, o professor tem de colocar sua autoridade a serviço da liberdade do aluno, usá-la para transformá-lo em um indivíduo autônomo. Professor Antônio Nova, reitor da Universidade de Lisboa e doutor em Educação pela Universidade de Genebra. E aí a gente colacionou essa frase, essa belíssima frase extraímos da revista Nova Escola, ano 27, número 256, conforme vocês podem verificar, outubro de 2012, da editora Abril. Perfeito? Então, agora sim, dando seguimento ao que a gente já iniciou, vamos para o nosso terceiro caso, este mais simples, mas também vai servir como uma espécie de revisão, porque a gente já tratou do que vimos até aqui. Ou seja, aqueles conceitos fundamentais que seriam qualidade segurada e a prorrogação dessa qualidade, que ocorre por meio do chamado período de graça, que na verdade seria a manutenção extraordinária da qualidade segurada, bem como também o conceito do período de carência, a forma de contagem do período de carência e a importância de sabermos a fundo esses tópicos até então por nós estudados, perfeito? E agora vamos ver na prática, mais uma vez, na prática previdenciária, na prática forense, como tem entendido os tribunais. E antes disso, mais um caso prático, então, criado por nós para lembrarmos um pouco do conteúdo já analisado, apreciado até aqui. Perfeito? Pois bem, imaginemos agora o seguinte.
Temos a Maria Fernanda, que trabalhou como manicure durante 1 ano e 1 mês, ou seja, 13 meses, sendo que recolheu durante tal intervalo para o INSS, entre janeiro de 2010 a janeiro de 2011. Então, estava inscrita como contribuinte individual e, nesse sentido, pagou regularmente para a Previdência Social. Entretanto, nós temos uma particularidade. Contudo, dessas 13 contribuições, somente a primeira foi recolhida sem atraso, em dia. Em fevereiro de 2011, depois de ter encerrado, então, as suas contribuições, veio a engravidar e 6 meses depois deu à luz prematuramente a seu filho Jorge. E aí vamos estudar, então, a questão da, justamente, carência, certo? A questão do período de graça que nós já estudamos. Nós sabemos e já assimilamos bem isso, pelo menos é o que nós esperamos e é o que nós percebemos pela participação, pela recepção que a gente teve de vocês nas mensagens enviadas, já estamos sabedores, temos pleno conhecimento de que a qualidade de segurado é adquirida com exercício de atividade remunerada, sendo que para alguns segurados, além disso, é necessário também o aporte de contribuições previdenciárias, é necessário o pagamento de recolhimentos regulares mensais para o INSS. Sabemos também que há uma grande discussão até hoje sobre a forma da contagem desse período de carência, que se encontra, a princípio, inserida lá no artigo 27, inciso 2 da Lei 8.213, no que diz respeito justamente ao segurado em comentário, que é o contribuinte individual. Mas só relembrando aqui então, o artigo 27, inciso 2 da Lei 8.213, diz que a contagem do período de carência para o contribuinte individual, entre outros segurados, terá início a partir da primeira contribuição feita sem atraso, primeira contribuição feita em dia. E que prazo é esse que ele tem para que então tenha a sua contribuição considerada em dia? Até o dia 15 do mês subsequente ao mês ao qual ele está se referindo, certo? Então, até 45 dias, como a gente gosta de mencionar, para pagar as suas contribuições e assim tê-las computadas sem qualquer discussão para fins de carência. Perfeito? Bom, mas no nosso exemplo, contudo, o que acontece? Das 13 contribuições recolhidas, só tem uma contribuição que foi feita em dia. As outras 12 que seguiram foram feitas com atraso. E aí se pergunta, mesmo sem saber conceitos, digamos, mais precisos do salário de maternidade, nós sabemos a carência, porque nós já estudamos também. A carência do salário de maternidade, a carência para a percepção do benefício do salário de maternidade, relativamente a contribuinte individual, é de 10 meses, 10 contribuições mensais, certo? Então vejamos, ela tem 13 pagamentos, mas quantos desses 13 meses servem como carência, especialmente, e vamos iniciar pelo entendimento administrativo? Lembrando até mesmo, conforme nós vimos, a Previdência, de forma estranha, mas acontece, tem uma contagem, uma interpretação diversa de um mesmo artigo a depender do benefício em questão. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso é, conforme nós destacamos quando estudamos lá o período de carência, especialmente esse artigo 27.2, que para as aposentadorias chamadas programáveis, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e aposentadoria especial, a Previdência entende que basta que a primeira contribuição tenha sido paga em dia, e as que se sucederem, as seguintes, não precisariam necessariamente estar em dias para se configurarem como tal, ou seja, para serem aceitas também como carência. Isto é, basta a primeira, todas as outras posteriores poderiam, na interpretação administrativa, advinda, lembro, recordo, do Memorando Diretoria de Benefícios de IRBEM número 25 de 2008, poderiam servir como carência ainda que pagas com atraso. Somente, contudo, para esses 3 benefícios. Ou seja, não ocorreria para o nosso salário maternidade aqui em questão, em apreço. Dessa forma, na visão administrativa, das 13 contribuições recolhidas, somente uma será entendida como carência. E, portanto, ela precisando a rigor de 10, ela então não obterá esse benefício no âmbito administrativo. Porque, a despeito de haver 13 contribuições, para fins de carência ela só teria um único mês e 13 meses, por sua vez, de tempo de contribuição. Porque, conforme nós destacamos aqui, tudo que você paga é oportuno, serve como tempo de contribuição, mas não necessariamente terá utilidade para fins de carência. E aqui volta a lembrar aquela máxima, aquela regrinha que a gente já colocou também. Tudo que for aceito como tempo de carência também entra como tempo de contribuição. Mas nem tudo que entra como tempo de contribuição servirá para carência. E aqui não é diferente. Na interpretação, então, administrativa, ela só tem um único mês de carência e 13 meses de tempo de contribuição. Perfeito? Então, no âmbito administrativo, ela não teria êxito quanto à percepção do benefício salário e maternidade. Bom, e no entendimento administrativo, no entendimento judicial, que hoje prevalece, o que a gente poderia dizer?
que a gente diria então para Maria Fernanda que caso o procurasse, a procurasse para tentar sanar então essa querela, essa pendência junto ao INSS? Bom, de acordo com o entendimento então judicial que hoje predomina, que hoje prevalece, a turma nacional, especialmente nos juizados especiais federais, a turma nacional de uniformização já entendeu, já consolidou seu posicionamento, inclusive lastreando-se no posicionamento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, entendeu o seguinte, veja só que regra interessante. Feita a primeira contribuição em dia, estabelecido esse marco inicial, primeira contribuição em dia, as seguintes contribuições, as posteriores, podem até certo momento serem aproveitadas como carência, ainda que pagas com atraso. Qual seria esse limite, então, para essa aceitação com vistas a servir como carência? Que as contribuições seguintes, posteriores, estivessem compreendidas dentro do período de manutenção extraordinária da qualidade segurada. Em outras palavras, dentro do período de graça correspondente. Então vejamos para o nosso exemplo. Pagando uma única contribuição, qual o período de graça que o segurado obrigatório, que a segurada, no caso obrigatória, tem direito, tem assegurado? Bom, como nós sabemos, 12 meses mais 45 dias de período de graça. 12 meses mais 45 dias, conforme o artigo 15 da Lei 8.213, combinado lá com o parágrafo 4º, que estabelece esse prazo, essa extensão de mais 45 dias. Então, o que nós concluímos? Que pelos próximos 12 meses e 45 dias, ou 13 meses, para arredondar em número de meses, ela poderia ter considerado para fim de carência essas contribuições, tá? Porque, enfim, estaria mantida a qualidade dela de segurado, embora pagas com atraso. Dessa maneira, chegaríamos a qual conclusão? Que na via judicial, na jurisprudência, na interpretação jurisprudencial, ela tem 13 contribuições servindo como carência. Portanto, até mais do que necessário. Portanto, mesmo nesse entendimento um pouco mais restritivo do que deveria, no meu entender, não é oportuno agora tratarmos, já mencionamos sobre isso, eventualmente vamos, quando tiver falar de algum julgado, eu vou relembrar esse entendimento que eu particularmente divirjo do que atualmente prevalece na jurisprudência, mas no caso aqui em apreço já seria suficiente para ela, porque com 3 contribuições ela teria mais do que necessário, uma vez que a carência, como nós já mencionamos, da contribuinte individual para a percepção do salário de maternidade é de somente 10 contribuições mensais. Ou seja, ao tempo em que ela não obteria êxito na via administrativa, ela poderia se valer da via judicial e, de acordo com o entendimento que hoje prevalece, ela obteria, então, essa prestação previdenciária salário maternidade. Perfeito? Então, não teria obstáculo algum. Inclusive, aproveito aqui o ensejo para trazer mais um lembretezinho processual. Em situações como essa, nós já sabemos a resposta do INSS. Ou seja, o INSS só entende como carência se as contribuições forem sempre regularmente recolhidas dentro do prazo estabelecido. Só tinha uma. Então essa é uma típica situação, conforme também entendimento pacífico hoje na jurisprudência, e você inclusive poderia ingressar diretamente em juízo. Não seria necessário você entrar na Previdência para depois, uma vez negado, recorrer à via judicial, porque já se sabe a resistência notória, já se sabe que o INSS não tem como deferir, dado o entendimento que hoje prevalece, essa prestação, autorizando assim também, de acordo com o entendimento que hoje prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de você ingressar diretamente em juízo na busca da sua prestação previdenciária, sem falar nisso em ausência de interesse de agir. Certo? Bom, então, primeira resposta, poderá lá receber o benefício de salário de maternidade? Na via administrativa, não. Na via judicial, sim, com certeza ela vai obter essa prestação previdenciária. Bom, vimos que o parto foi prematuro, né? E aí a segunda pergunta é justamente relativa a tal aspecto. Qual deveria ser o período de carência dela exigido? A rigor, 10 meses. Contudo, o que nós estudamos acerca de partos prematuros, da antecipação da gestação? Bom, nós verificamos, de acordo inclusive com o artigo 25, parágrafo único da Lei 8.213, que para o salário de maternidade há uma redução na carência na mesma proporção que ocorrer a antecipação do parto. Ou seja, a regra é, aquelas 10 contribuições mensais que lhes são exigidas para as seguradas, contribuinte individual, segurado especial e facultativa, tá? Facultativa, contribuinte individual e especial, essas 10 contribuições mensais ou 10 meses de atividade rural, no caso da segurada especial, por exemplo, tá? Esses 10 meses podem e devem ser reduzidos na mesma proporção que houver redução na gestação. Isto é, são 10 contribuições para uma gestação de 9 meses. No caso dela, o que ocorreu? No caso dela, o parto ocorreu no 6º mês, aconteceu no 6º mês. Então foram 3 meses a menos do programado, digamos, do estabelecido normalmente, do que normalmente aconteceria.
Dessa forma, o que acontece com os 10 meses de carência? Também será reduzido na mesma proporção, no mesmo número. Ou seja, ao invés de 10 meses, dela então seriam exigidas ou exigidos contribuições no número de 7 ou 7 recolhimentos. De sorte que ela teria muito mais do que isso, quase o dobro, né? Teria 13, então também não seria obstáculo algum, só esclarecendo, ela poderá receber o benefício porque atendida a qualidade de segurado, porque enfim, quando ela para de recolher, ela tem ainda 12 meses no mínimo da qualidade de segurado, ou seja, quando a criança veio ao mundo, ela ainda estava na condição de segurado na data do fato gerador, isso está tranquilo, está comprovado, ela tinha 13 meses de carência, de acordo com a interpretação dos tribunais, e o período de graça só teria início, então, a contar do 13º recolhimento, que é aquela que serviria para fins de carência. Lembrando também nesse sentido, né, deixando bem claro, o período de carência vai ter início quando encerradas as contribuições que servem e são recepcionadas como carência. No nosso caso, então, seriam todas as 13 e seria a partir da 13ª contribuição que a gente, então, iniciaria a contagem do período de graça. Ou seja, do 14º mês, ela contribuiu por 13, no mês seguinte, foi justamente o mês que ela engravidou, é que a gente contaria o período de graça que ela teria direito de 12 meses mais 45 dias. De sorte que na época, então, do fato gerador do salário maternidade que foi o parto, ela ainda era assegurada e contava com mais de 7 contribuições. Lembrando, 7 por quê? Porque o parto foi antecipado. E assim, sem problema algum, ela obteria hoje essa prestação previdenciária, esse benefício, na seara judicial, porque na via administrativa não teria êxito, não tem essa possibilidade. Perfeito? Ficamos entendidos? Pois bem, vamos aqui agora para os nossos julgados, né? Depois da apresentação, então, de 3 casos práticos, para relembrar um pouco do que nós tratamos teoricamente, sempre trazendo um incremento ou outro já da prática. Agora vamos para alguns julgados para ver como os tribunais têm interpretado e comprovar então o que eu tenho dito para vocês aqui então acerca dos tópicos por nós, volto a dizer, já estudados, qualidade de segurado, período de graça e período de carência. Nesse sentido, escolhemos primeiramente a seguinte decisão, já relacionada, logicamente, não tem como ser diferente, a algumas prestações, alguns benefícios previdenciários, daí do que aproveito para reforçar aquela ideia. Você não tem como entender benefício previdenciário se você não souber como raciocinar, não é decorar. Se não souber como raciocinar, como interpretar esses conceitos preliminares fundamentais que são qualidade de segurado, período de graça, que é atrelar diretamente, é como se a qualidade de segurado fosse o principal, período de graça acessório na medida em que você só vai, durante o período de graça, prorrogar algo que você já detinha antes, que era a qualidade de segurado, e, por sua vez, o período de carência, que é fundamental para a percepção de benefícios previdenciários. Então, nesse nosso primeiro exemplo, a gente tem uma situação que envolve justamente o benefício pensão por morte. Tá? Pensão por morte. Então, vamos para o julgado aqui da 4ª Região, de agosto de 2012. Perfeito? São julgados relativamente recentes. Tá? O mais antigo é 2011, final de 2011. E a gente tem muito agora do ano de 2012, alguns meses atrás. Ok? Então, vejamos a nossa primeira ementa. Previdenciário, pensão por morte, concessão, qualidade dependente, união estável, qualidade segurado de cujos, consectários, honorários advocatícios. Conforme vocês podem verificar, até logo esclarecer também, a gente suprimiu alguns itens no sentido de colocar aqui somente o que nos interessava, logicamente. Então vamos direto para o item 4, inclusive, onde a gente tem a seguinte afirmação, né, a seguinte assertiva. O conjunto probatório constante do feito dá conta de que o finado estava trabalhando como motorista até a data da sua morte, o que lhe garante a condição de segurado empregado da Previdência Social. Item 5. A ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias não pode vir em prejuízo do reconhecimento da qualidade de segurado da Previdência, uma vez que a obrigação de assinar a carteira e de recolher as mencionadas contribuições é do empregador. TRF da 4ª, apelação, no reexame 2002, 7003, 005769, 5ª turma, relator Rogério Favreto, desembargador Rogério Favreto, diário eletrônico do dia 23 de agosto de 2012. Então, veja só, o que a gente assimila, o que a gente lembra dentro do que nós já estudamos aqui. Como se adquire a condição de segurado obrigatório? Qual o termo que você associa imediatamente quando falamos em qualidade de segurado? Filiação obrigatória. Conforme nós vimos, a Constituição é bem clara. O nosso regime geral de previdência social é de filiação obrigatória. E nós sabemos que o conceito de filiação decorre automaticamente de qual circunstância? O que o torna um segurado obrigatório do regime geral de previdência social?
Justamente, o exercício de atividade remunerada lícita. E veja, no nosso exemplo, ele era motorista e estava recebendo por isso. Ou seja, ele era um segurado obrigatório do regime geral de previdência social. E isso é indiscutível, porque não há menção a que ele estivesse desenvolvendo esse ofício para algum órgão público que o pudesse vincular a regime próprio de previdência social. Então, não estando vinculado a regime próprio de previdência social, estando, por sua vez, exercendo atividade remunerada lícita no nosso país, a regra é que, então, ele esteja vinculado ao RGPS. E é o que aconteceu. E aí vem a seguinte discussão. Bom, mas o seu empregador não assinou a carteira dele nem recolheu contribuições. E aí voltamos àquela velha discussão. Para ser considerado segurado obrigatório, o que a lei exige? Que você esteja inscrito também e recolhendo? Não, pelo conceito de filiação obrigatória decorre única e exclusivamente do exercício de atividade remunerada lícita. E isso ocorreu. Então, o primeiro fato é, nós estamos diante do segurado obrigatório. O que nós precisamos identificar agora? Bom, as contribuições eram devidas por ele ou pelo seu tomador de serviço? De quem nós devemos exigir, então, essa incumbência, essa diligência quanto às obrigações previdenciárias? Essa é a segunda pergunta fundamental para a gente, então, identificar o direito, tá, e as obrigações que ele teria, e, no caso, a sua família, uma vez que ele veio a óbito, ele veio a falecer. Sabemos também, aqui relembro, outros artigos debatemos de forma bem profunda aqui, diria. Artigo 27, inciso 1 da Lei 8.213. Artigo 27, inciso 1, diz que o período de carência do segurado empregado tem início a contar da sua filiação obrigatória. Bom, e o que tem a ver filiação obrigatória com período de carência? Tudo, de acordo com a nossa interpretação que nós debatemos aqui, o período de carência apresenta dois conceitos. Não é somente, de acordo com o artigo 24 da Lei 8.213, o número mínimo de recolhimentos que você tem que comprovar para fazer jus a algum benefício previdenciário. Não é somente isso. Nós também temos que interpretar o período de carência como um marco inicial para que você se torne um potencial beneficiário da Previdência Social. Ou seja, a partir do momento que se identifica a contagem, o marco inicial da contagem do período de carência, nós estamos diante, então, de um potencial, de um efetivo beneficiário, que no caso do segurado empregado, há uma coincidência, é simultânea, tá? É simultânea a sua condição de segurado com o direito de perceber benefícios previdenciários. E vejam que a lei, artigo 27, inciso 1 da Lei 8.213, coloca uma identidade, tá? Uma igualdade de acontecimentos, ou seja, a partir do momento que é identificada a filiação obrigatória dele, ele passa a ser um potencial beneficiário. Por qual razão? E aí nós vamos nos valer agora da Lei 8.212, da Lei de Custeio da Previdência Social, que lá, como nós vimos reiteradamente, artigo 30, inciso 1, a linha A, combinado com o artigo 33, parágrafo 5º da Lei 8.212, da Lei de Custeio, asseguram que no caso do segurado empregado, a incumbência quanto à inscrição até mesmo, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias é única e exclusiva do tomador de serviço. E vejam, o parágrafo 5º, conforme nós destacamos, coloca que sempre se presumirá recolhido regular e oportunamente essas contribuições. Ou seja, há uma presunção absoluta desse aspecto. De sorte que não será, como reconhecido aqui, e até mesmo suscita aqui, não sei por qual razão, ainda temos essa discussão levada a juízo. Uma vez que a lei é bem clara. A lei é bem clara, não deve o segurado empregado ser penalizado pela omissão do seu tomador de serviço. Se não fosse bastante as duas leis de custeio de benefícios, ainda temos, lembram-se, o enunciado 18 do Conselho de Recurso à Previdência Social, que diz que o segurado jamais deve ser penalizado, tá? Jamais deve ser penalizado no sentido de ter benefício indeferido pela ausência de recolhimentos quando há incumbência, quando a obrigação não seria dele. De qualquer maneira, aqui está a confirmação do que eu coloquei para vocês. Nós temos milhares de ações nesse sentido, embora, sinceramente, não vejo razão para se encontrar até hoje, porque não há lógica alguma, a lei é bem clara. E a administração pública é adstrita ao princípio da legalidade. Então, uma vez identificada a presença de um segurado obrigatório, que não detinha a obrigação, a incumbência de recolher contribuições, as próprias contribuições, jamais deveria realmente esse benefício ser indeferido, tá? Se tivesse alguma dúvida quanto à prestação de serviço, quanto à sua filiação obrigatória, que fosse examinar. E não simplesmente desprezar as provas produzidas contundentes nesse sentido, que logicamente foram assim apresentadas, tanto que o Poder Judiciário chegou a essa conclusão e deferiu então o benefício pensão por morte à família desse segurado que veio a óbito. Perfeito? Então veja só lembrando também, pensão por morte não tem carência, mas exige
qualidade segurada. Então não confunda o que às vezes é comum. Qualidade segurada é uma coisa, carência é outra. Não é porque se dispensa a carência na pensão por morte que você não tem que comprovar então a sua qualidade segurada. Porque, enfim, pensão por morte é um benefício previdenciário que pressupõe a existência de um segurado. Se não houver segurado, não há dependente. Então não teríamos aqui discutindo qualquer querela previdenciária se não estivéssemos diante de um segurado. Portanto, pensão por morte não reclama número mínimo de contribuições, pelo menos por enquanto, né? A previsão de se mudar, mas até agora não reclama a quantidade mínima de recolhimentos, mas exige, pelo menos na data do fato gerador, que seria o óbito, a condição de segurado. Perfeito? Que aqui já estou configurado na condição de segurado empregado. Ok? Bom, essa é a nossa primeira decisão, tá? A gente vai passar para outros agora, a segunda que inclusive envolve benefício por incapacidade, que seria o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Perfeito? Então vamos agora para o segundo julgado, que a gente tem o seguinte, mais uma vez só lembrando, foram suprimidos os itens que não nos dizem respeito no momento. Pois bem, segunda decisão, então, também do TRF da 4ª Região, agora, como já mencionei, do ano de 2011, setembro de 2011. Então a gente tem o seguinte aqui, previdenciário, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, requisitos legais, início da incapacidade laboral, situação de desemprego, comprovação. Ou seja, agora vamos falar do nosso período de graça, quando há menção à ideia do desemprego. E nesse sentido, o item 3 tem a seguinte redação. A situação de desemprego que autoriza a prorrogação do período de graça para até 24 meses pode ser comprovada por qualquer meio idôneo e não apenas pelo registro em órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, artigo 13 do Decreto 3.048, pois, no âmbito judicial, o sistema de tarifação legal de provas não se sobrepõe ao livre convencimento motivado do juiz. Mais uma decisão da 4ª Região. Então aqui eu até quero relembrar aquela observação que a gente colocou, né? Aqui dá a entender, tá? Aqui dá a entender que, na verdade, haveria uma tarifação, haveria uma tabela, digamos, uma lista exaustiva da comprovação, das formas de comprovação da possibilidade de desemprego, da condição de desemprego, para poder garantir, então, 12 meses a mais. 12 meses a mais de que maneira, né? Só relembrando, então, do que estamos falando. Período de graça, já mencionei para vocês, toda vez que o segurado obrigatório parar de contribuir, de acordo com o artigo 15, inciso 2 da Lei 8.213, repetido por sua vez no artigo 13, inciso 2 do Decreto 3.048 e artigo 10 da IN 45 de 2010, também inciso 2, tá? Temos então essas três disposições, artigo 15, inciso 2 da Lei 8.213, da Lei de Benefícios, artigo 13, agora mencionado, do Decreto 3.048, mesmo inciso 2, e artigo 10, inciso 2 da IN, da Instrução Normativa 45 de 2010, toda vez que o segurado obrigatório, e aqui essa regra vale só para o obrigatório, parar de recolher, toda vez que o segurado obrigatório parar de recolher, não importa a quantidade de recolhimentos que ele tenha efetuado, ele terá no mínimo direito a 12 meses de período de graça. 12 meses de período de graça. E esse período inicial de 12 meses pode chegar de duas formas a 24 meses. Recordam-se quais são? Primeira delas, se você, quando parar de recolher, aí sim a necessidade de você ter um número mínimo de recolhimentos. Se você, quando parar de recolher, tiver mais de 120 recolhimentos, você terá não somente 12 meses, mas sim 12 mais 12, 24 meses de período de graça. Você vai ter um bônus, digamos, por ter contribuído por uma quantidade significativa de meses para o INSS, ok? Então, quando você tiver mais de 120 contribuições sem interrupção que tenha acarretado a perda da qualidade segurada, você terá não somente 12, você segurado obrigatório, mas 24 meses de período de graça. Segunda situação, que nós chegamos ao período de graça de 24 meses. Quando você, indiferentemente da quantidade de recolhimentos que tenha efetuado, pode ser uma até, tá? Comprovar logo depois que estaria desempregado. Então, dada até a preocupação, digamos, o aspecto social da Previdência, nós temos essa previsão de elastecer o período de graça daquele segurado que está, por motivo alheio à sua vontade, impedido de continuar recolhendo para o INSS, porque não teria encontrado, então, ocupação suficiente para permitir que ele continuasse recolhendo contribuições previdenciárias. Então, uma vez demonstrada a condição de desemprego, esse período inicial do segurado obrigatório, friso, do segurado obrigatório, pode chegar a até 24 meses, certo? Bom, onde é que nós vamos encontrar situações que autorizam, então, a dobra, chamemos assim, dobrar o período de graça? Na lei, no decreto, na instituição normativa? Bom, para isso nós já sabemos.
você vai encontrar essa resposta somente na instrução normativa, ok? Só na IN 45 de 2010, de agosto de 2010, agora em vigor. E já no próximo bloco, então, vou dizer quais são as 3 hipóteses mencionadas, que a propósito, não é um rol exaustivo, como se tem entendido, a meu ver, data máxima venha de forma equivocada. Não é um rol exaustivo. Ao final da redação, inclusive no artigo 10 da IN, tem lá colocando de forma bem simplória, dentre outras formas. Ou seja, já dando a entender que é um rol meramente exemplificativo, ok? E é isso que a gente vai reforçar então no bloco seguinte.